Mas, assim, no tocante à população. Então, eu posso entender que depois da sua fala, o povo deveria cobrar, primeiro, que eles trabalhem, segundo, que aquela presepada ali foque, em vez de ficar colocando as pessoas em situação vexatória, discutindo o sexo dos anjos, por que não comprou a vacina, inclusive quando não existia ainda a Pfizer, ela já tinha o processo, mas faltavam os testes, né, de fase 2, de fase 3, para que depois a Anvisa pudesse fazer a autorização, fosse do uso emergencial ou não. Mas tivemos a doutora Luana lá, que não trata de pacientes, não se tem um estudo científico dela disponível na internet, e ela colocando a doutora Nise Yamaguchi e outros grandes nomes como pessoas que, nas palavras dela, como terraplanistas, discutindo de que bordo da terra plana pular. Ou seja, num total desrespeito, ainda que não tenha sido a intenção. Então, diante da sua fala, eu posso entender o seguinte: em vez de ficarem discutindo isso, vamos utilizar as armas que temos, embora nenhuma delas seja específica para o combate a este inimigo especificamente. Mas se estamos numa guerra, por que não tentar de todas as formas, a partir do momento em que, embora não haja a comprovação científica de eficácia contra este inimigo, mas que pelo menos não traz um perigo adicional, e estamos diante de uma guerra que precisa ser, no mínimo, equilibrada, claro, com o objetivo de vencer esta guerra. Então, é mais ou menos nessa linha, parar de discutir o que está sendo discutido e começar a trabalhar com a questão da vacinação em massa, embora alguns também virologistas, epidemiologistas digam que já ouvi gente da área dizer que numa pandemia não se vacina. Se trata porque a vacinação em massa, descoordenada, desordenada, pode certamente originar novas cepas. Mas, para eu não me alongar ainda mais, eu posso, então, entender que com este seu comentário, o negócio vamos utilizar as armas que temos, vamos continuar com o processo de vacinação, tomando os devidos cuidados e não teremos maiores preocupações a partir do momento em que tomarmos essas medidas, ou passarmos a adotar essas ações. Marconi, se você fosse candidato, eu ia votar em você, porque você fez um resumo brilhante, você fez um apanhado muito feliz, e é isso que eu acredito, amigo. Se a gente puder fazer o diagnóstico precoce, rápido, começar a fazer o acompanhamento desses pacientes, usando um tratamento de primeira fase, que é um tratamento profilático, né? E monitorando as possibilidades de agudização da doença, sendo acompanhado com serviço médico, caso o paciente apresente qualquer distúrbio de troca gasosa, uma baixa oximetria, procurar um serviço e rapidamente ter uma intervenção médica. Eu tenho certeza, Marconi, absoluta no que eu estou lhe dizendo. Nós poderíamos ter evitado muita morte. Eu vou lhe dizer, Marconi, o que aconteceu na minha família. E eu vi acontecer, estou vendo acontecer há mais de um ano. Pacientes que no 13º dia me ligavam, me diziam, por exemplo, um tio meu, no 13º dia me dizer, estou bem, estou recuperado, graças a Deus. E eu dizer, meu tio, sua voz não está legal. O senhor já fez um teste, algum exame de laboratório para a gente ver como é que está isso? Não, Ney, não precisa, não precisa. O senhor vai fazer exame amanhã. E ele fazer o exame, ter um distúrbio de coagulação, procurar o serviço médico, chegar lá, ficar internado, com 2 dias depois, ir para uma UTI com baixa de oxigênio, ficar 15 dias... Um cara que estava falando comigo, me dizendo que já ia, no outro dia, ir trabalhar. E passou 15 dias numa UTI de um hospital. Graças a Deus, ele conseguiu sair dessa, né? Um verdadeiro guerreiro, e superou a doença. Mas como esse exemplo que eu estou dando, Marconi, eu tenho inúmeros que passaram por aqui, por nós. Porque o nosso propósito, desde o início, não foi só fazer exame de laboratório. A gente dá um suporte, a gente acompanha, a gente orienta, pede para que eles procurem o serviço médico no momento que realmente, já antes de entrar em fase aguda da doença.
Então, esse negócio de esperar em casa, espera em casa que vai passar, isso não existe. Não pode existir uma coisa dessa. Os pacientes, eles agudizam de um dia para o outro. Eu perdi um amigo aqui, Marconi. Um amigo de 42 anos deixou 2 filhas, uma de 3 e uma de 4 anos. Um cara que não tinha comorbidade nenhuma. Mas ele achou que era uma gripe, ficou em casa. Quando a coisa apertou, ele chegou no HCA, foi tendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, Marconi. Então é muito triste a gente ver essas coisas acontecerem e eu lamento, isso tudo está acontecendo por falta de uma linha de conduta médica, porque, infelizmente, a política entrou nessa questão e dividiu a classe médica. Então, a classe médica também está dividida, né? Então, isso que a gente está conversando aqui não era para estar acontecendo. Isso era para existir um protocolo, uma linha com aval do Conselho Federal de Medicina, né? Com o Ministério da Saúde, e acabou. Presidente não tem que dar opinião nenhuma. Senador não tem que dar opinião nenhuma. Está acontecendo na CPI, é triste. Eu particularmente, não quero nem mais assistir aquilo, porque eu fico com vergonha. Né? Uma inquisição. Só está faltando botar Faço minhas as suas palavras, embora eu tenha a obrigação de assistir aquele show de inutilidades por conta de ter depois que escrever matérias, que comentar, mas realmente sabe, de provocar náuseas.